Sejam todos bem-vindos à segunda temporada do podcast Além da Visão, um espaço dedicado a valorizar histórias e contribuições significativas para a saúde ocular e qualidade de vida. Este podcast é uma realização da Oculistas Associados de Roraima e tem como patrocinadores Receituário Óptico, Óculos e Companhia e Óticas Carol. Nossa convidada de hoje é a doutora Giovana Celano. Ela é especialista em oftalmologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vinda, doutora. Seja bem-vinda a este espaço. Hoje nós queremos conversar com a senhora sobre um tema que está demais as perguntas sobre lentes de contato. Mas antes eu quero escutar a sua trajetória, como chegou e como está se sentindo nesse estado. Oi, dona Edila, boa tarde. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com a senhora, no Além da Visão. Tenho muita honra, muito orgulho de trabalhar no Oculistas Associados. Falando um pouquinho de mim, bom, sou carioca, moro no Rio, fiz faculdade de medicina, depois eu me especializei em oftalmologia na UFRJ, como a senhora mesmo falou. Trabalho lá no Rio, com SUS, com particular, e venho uma vez por semana, uma vez por mês, passar uma semaninha aqui com vocês. A Giovana realmente, ela soma. Ela passa uma semana, às vezes até duas, né? Também já tem até endereço próprio, porque ela tem um apartamento aqui, depois eu dou a dica, porque ela é solteira. E hoje nós vamos estar conversando, doutora, sobre adaptação, manutenção, sobre todas as curiosidades de lentes de contato. E eu quero começar perguntando por que lente de contato é um ato médico? Se lente de contato não pode ser comercializada e qualquer pessoa ou qualquer técnico possa prescrever uma lente de contato? Então, a prescrição de lente de contato é um ato médico, sim, inclusive pela CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, e o CBO, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tem uma lei que diz que a prescrição e adaptação de lentes de contato é vedado ao médico oftalmologista. E isso realmente é muito importante, conscientizar as pessoas por causa disso, porque não é só o grau. A lente de contato não é só a prescrição daquele grau, né? Que nem a prescrição de um óculos. A gente precisa fazer uma biomicroscopia bem fundamentada, ver a pressão do olho do paciente, ver se tem glaucoma, não tem, ver se tem alguma uveíte, alguma inflamação do segmento anterior ou posterior, ver também o fundo de olho para ver se não tem nenhuma doença associada. E, além disso, as lentes de contato, diferentemente do óculos, elas precisam de outros parâmetros a serem avaliados. A saúde ocular é uma delas, por isso que precisa ser o oftalmologista fazer a prescrição, mas também a curvatura da córnea, a qualidade e a quantidade de filme lacrimal. Então, isso tudo junto corrobora para a resposta que é sim, é um ato médico, sim. Muito bem. Então, quem quiser usar lente de contato já sabe que a melhor opção é uma consulta completa com o oftalmologista. Doutora, uma pergunta que vem dos nossos seguidores. Existe lente de contatos para todos os tipos de vícios de refração? Miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia? Ótima pergunta. Sim, existe, mas são lentes diferentes. Miopia simples, hipermetropia simples em graus mais baixos, é mais fácil, é uma lente mais comum, mais bem adaptada no paciente também. O problema começa a vir, não problema, né? Mas a questão começa a complicar um pouquinho mais nas lentes com astigmatismo. E aí existe as lentes históricas, né? Que aí a gente precisa de uma adaptação uma boa adaptação, porque a lente histórica ela tem uma marcaçãozinha, né? Então a gente tem a lente histórica tem uma marcação, e se, por exemplo, a lente na superfície do olho do paciente ficar girando muito, ficar se movimentando muito, isso pode interferir na qualidade de visão do paciente.
Além das lentes tóricas, a gente tem também os pacientes que têm condições no olho, como ceratocone, distrofias. Inclusive, a senhora pode mostrar ali, Posso, né? com Uma certeza. córnea com ceratocone. Essa aqui já tá? Acho que é essa mesmo. O que é Então, ceratocone? A córnea é uma estrutura esférica do nosso olho, transparente, né? Que fica aqui fechando o segmento anterior, em frente da íris. E o ceratocone, ele é uma deformidade dessa córnea, que ao invés dela ser um formato asférico, ela fica em formato de cone, fazendo esse biquinho, né? E o ceratocone, ele faz com que simule uma miopia, porque ele aumenta o tamanho, o eixo antero-posterior do olho, simulando uma miopia, e também aumenta muito o astigmatismo. Então, para esses tipos de paciente, a lente gelatinosa já não serve mais, porque ela não consegue corrigir esse grau por inteiro. Então, o ideal é botar uma lente rígida de gás permeável ou uma lente escleral em até casos mais avançados. Doutora, eu vou no oftalmologista, a senhora acha meu grau, eu tenho uma miopia e um astigmatismo. Com essa receita, eu posso pedir uma lente pela internet? Não é recomendado. Por quê? A prescrição do óculos, ela é feita não levando tanto em consideração sobre a qualidade do filme lacrimal, a superfície ocular, a ceratometria, que é a curvatura da córnea, o diâmetro dessa córnea, né? E, além disso, o óculos, ele fica numa distância do nosso rosto de mais ou menos 12 a 14 milímetros, né? E isso faz com que o grau mude. Graus muito baixos, abaixo de 2 e pouco, 3, não faz tanta diferença. Mas pacientes automíopes ou autohipermétropes, a gente tem que fazer a conversão desse grau do óculos para o grau da lente de contato. Doutora, e o paciente que tem grau para perto e para longe, pode usar lente de contato? Quais são as lentes disponíveis hoje, mais acessíveis no mercado? Então, existe sim lente de contato multifocal, mas não é que nem o óculos multifocal, que a adaptação dele é um pouco mais complicada, tem pacientes que não se adaptam tão bem, a lente também, mas ela existe. Mas o que a gente faz muito é o caso de báscula ou de monovisão, que é quando a gente coloca no olho dominante do paciente, sendo o direito é mais comum, mas pode ser o esquerdo também. O grau para longe, então a gente coloca a lente miopia, de hipermetropia com astigmatismo ou sem, no olho dominante para longe, e no outro olho a gente coloca a lente para ficar para perto. Então ele fica com o olho enxergando bem para longe e com o outro olho enxergando bem para perto. Não tem problema nenhum fazer isso. O que é olho dominante? Olho dominante é aquele, por exemplo, você vai mirar em alguma coisa, sim, de instinto, você vai fechar um olho. O meu olho dominante é o direito, porque eu nem consigo piscar só o olho esquerdo, eu pisco só o olho direito, só o olho esquerdo. Então, a gente consegue ter uma noção de qual é o olho dominante. E tem algum exame para saber qual é o olho dominante? Tem, normalmente a gente faz um triângulozinho justamente para isso, né? Sim, para a pessoa tentar mirar e aí a gente consegue ver, é bem simples. Puxa, doutora, existem lentes gelatinosas, existem vários tipos de lentes. Isso. A rígida de gás permeável, e a lente para ceratocone, que é essa córnea em deformidade. Hoje, fale para a gente, parece que existe uma lente que é mais moderna. Essa lente também não pode ser pedida por internet, porque ela é uma lente adaptada pelo oftalmologista. Isso. Lente escleral e rígida de gás permeável? Isso, perfeitamente. Essas lentes a gente tem nos consultórios, né, específicos, a caixa de prova com as lentes, e aí a gente coloca a lente no paciente, ele fica ali um tempo com a lente, a gente vê como é que a lente vai se comportar na superfície ocular daquele paciente, justamente se ela vai girar, se não vai, se o olho vai expulsar aquela lente ou não, e aí a gente manda o paciente para casa e vai avaliando nos dias subsequentes para ver como é que ficou o conforto, se o paciente se adaptou, não se adaptou, sentiu dor, não sentiu, o olho ficou vermelho, não ficou. E aí a gente vai fazendo essa adaptação. Você simplesmente pedir uma lente na internet, vai chegar a caixinha na sua casa, você não vai conseguir vai ter esses cuidados antes da prescrição.
eu vejo muito que a lente colocada no ceratocone, tanto a rígida de gás permeável como a lente escleral, o médico tem o cuidado de ele mesmo fazer a adaptação e, se ela fica frouxa, ele manda apertar. Então, existe ali uma responsabilidade técnica muito grande, né? Com certeza. Fazer uma adaptação ruim, né, uma adaptação assim pobre da lente de contato, seja gelatinosa quanto as rígidas, que são mais difíceis de fazer mesmo, é importante porque se a lente fica muito folgada na curvatura, se ela tem um raio de curvatura maior do que a córnea, a lente ela pode passear mais ali por cima pela superfície ocular e pode sair do olho também. Então a adaptação é mais difícil. E o contrário, quando a lente fica muito apertada ali na córnea, ela pode gerar hipóxia. O que é isso? A hipóxia é uma falta de oxigenação naquele tecido, porque a córnea, como eu mostrei aqui, é um tecido transparente, então é avascular, não tem vaso sanguíneo aqui. Então, o filme lacrimal, ele é importante para fazer essa nutrição da córnea. Então, se a lente está muito coladinha aqui, muito apertada, a gente não tem espaço para essa troca de nutrientes e pode causar edema de córnea, pode causar diversas complicações que a gente não quer ver no nosso consultório. Doutora, atletas, adolescentes, que não tem tanto... Tem adolescentes que não têm muito cuidado com a lente, e atletas que ele usa mais para o jogo, para tudo. Essa lente, um day, como é que é? Fale um pouquinho dela e se vale a pena. Vamos lá. Existe a lente One Day, realmente, que é a lente de descarte diário. Ela é melhor para pacientes que não têm aquele hábito de higienizar a lente, cuidar com cuidado, guardar com cuidado, enfim. E aí tá mais indicado realmente para aquelas pessoas que vão fazer o uso da lente esporádico. Vou numa festa, vou praticar um esporte, enfim, do que para aquela pessoa que quer substituir o óculos pela lente. Aí já não é recomendado a One Day. E aí existem as outras lentes, que é a mensal, anual, quinzenal, e aí cada uma tem um cuidado específico. Além disso, é importante falar que para a parte de esporte mesmo, para atleta, existem óculos, tanto para ciclismo, corredores, enfim, que você pode mandar fazer esses óculos especiais com o grau do paciente, né? E para pacientes que fazem, por exemplo, mergulho ou natação, não é indicado lente de contato. Porque a lente de contato, em contato com a água, né, seja de mar ou de piscina, enfim, tem uma chance de maior contaminação da lente que pode acabar passando essa contaminação, infeccionando o olho. Doutora, nós, oculistas associados, tem lentes no Halloween. Eu sou a campeã de adaptação. Quando eu digo eu, a equipe de lentes de contato. E nós recebemos lentes para o Halloween, a Copa do Mundo, que vem as bolas, que vem bandeira do Brasil, enfim. Também recebemos as cosplay, né? São vários tipos de festivas essas lentes. O paciente pode colocar grau, existe como, ou só nas coloridas? Então, essas lentes de Halloween, de cosplay, tem que ver a origem delas, né? Isso é muito importante. Então, assim, quer usar uma lente para um evento específico, não tem problema nenhum. Mas vai no médico, vai no oftalmologista, vai na clínica, onde tem o ambulatório de adaptação de lente de contato, para saber a procedência daquela lente. Se ela é de um laboratório confiável, de uma empresa confiável, não vai comprar lente colorida na internet, né? Lente branca, vermelha, roxa, Copa do Mundo, essas coisas assim. É melhor procurar um lugar confiável. E as outras lentes de cor mais comuns, né? Vou mudar a cor do meu olho para azul, para verde, cinza, enfim. Essas com certeza tem como colocar grau, sim, mas é a mesma coisa. Também não oriento comprar na internet, não sabendo de onde vem, né? E sempre levar no ambulatório de lente de contato para a gente poder avaliar. Então, assim, esclarecendo, né? Lentes de contato compradas
sem responsabilidade técnica e sem o acompanhamento médico, se der um problema, é o barato que vai sair muito caro. Hoje. Mas, esclarecendo, todas as lentes coloridas, né, apenas para dar aquela tchan de um olho mais sensacional, mais bonito, verde, azul e tudo, essas lentes, elas podem ser colocadas Pode. ao grau, né? Pode. Agora, todas as outras festivas, elas não pode colocar o grau. E uma coisa que a doutora está dizendo é que a gente veja a procedência. E hoje no Brasil, nós temos laboratórios reconhecidos, como a Johnson, como a Cooper Vision, né, A doutora? Opt, A Optivision, então tem a Solótica. Existem vários laboratórios, tanto internacional como brasileiros, que colocam o grau até tórica hoje. Então, realmente vale a pena. Não compre lente sem saber a procedência, porque às vezes é fake news, né? Isso. A gente vai aqui na Guiana inglesa, e você vê lá várias marcas, né? Mas que são marcas, mas não são as originais. Então, lentes de contato também, a grande maioria, ela diz que é Johnson, mas não é da Johnson. É uma Johnson lá sem ser a original. Então, tenha muito cuidado. Doutora, a manutenção da lente de contato. Existem produtos específicos? A senhora recomenda que lave com soro? Como é que é? Vamos lá. Primeiro, o cuidado, a manutenção das lentes de contato, das lentes gelatinosas, não é completamente, mas é diferente das lentes rígidas permeáveis e de esclerais, tá? Por quê? A base dessas duas lentes são diferentes. A gelatinosa é uma lente hidrofílica, então ela capta água. Então, o ideal é você usar essas soluções multiuso, que elas limpam, esterilizam, elas fazem tudo, né? Você coloca no potinho, tira do potinho, bota na mão, bota mais um pouquinho dessa solução. Limpou, bota no olho, né? Depois, mesma coisa. Tirou, então essa solução ela não irrita a superfície ocular. Não é indicado lavar nem o potinho, nem a lente, ou colocar no olho soro, que não seja estéril, pelo menos, né? Aquele soro que deixa assim na geladeira, nem água. Muito menos água de pia, porque aumenta muito a chance de contaminação por um micro-organismo chamado Acantha moeba. E as lentes de gás permeável ou as lentes esclerais, elas não têm essa afinidade tanto com água. Então, a gente precisa lubrificar muito bem o olho do paciente, com lubrificantes específicos, inclusive, né? Normalmente sem conservantes. E a soluçãozinha para colocar dentro do pote também é diferente, não é a mesma solução das lentes gelatinosas. Mas é basicamente isso, lavar bem a mão antes de manusear a lente, seja para colocar ou para tirar, trocar o potinho sempre de 3 a 6 meses, ou antes, se ele apresentar algum dano, enfim, quebrou, sujou, troca, né? E sempre trocar o líquido de dentro do potinho, antes e depois de colocar a lente de contato. Eu escutei hoje a doutora Giovana dizendo para um paciente, né, que a troca tem que ser mensal para evitar bactérias, evitar proteínas. Isso, então, essas soluções multiuso, elas são importantes para limpar proteínas, lipídios que podem ficar na superfície da lente. As lentes de uso quinzenal, assim, você tem que respeitar o que está escrito na caixa da lente. Então, se você compra uma lente de uso quinzenal, abriu, 15 dias depois, lixo, abre outra, né? Mesmo se não tenha usado, porque abriu, contaminou, né? A mensal, mesma coisa. Abriu a mensal, usou 2, 3 dias, não usou os outros 27 dias, não importa. Deu 30 dias, abriu o potinho, tem que jogar fora. Gente, que coisa interessante, né? Isso é bem interessante mesmo. A lente abriu, tem que observar a durabilidade dela. Se é 30 dias, se é um ano, abriu já começa a contar. Então, né? Então, é importante isso. E, doutora, quando a pessoa não observa esses cuidados, que usa fora do prazo e que vai, de repente, o olho fica vermelho e
quando chega, tem que fazer o quê? Na hora que sentir alguma coisa na lente. Primeira coisa, tirar essa lente. Tira, descarta, né? Não pode usar a lente no olho se tiver com algum sintoma de corpo estranho, olho vermelho, visão embaçada. E procurar o oftalmologista no consultório para a gente poder ver se fez alguma abrasão, alguma úlcera na córnea, ou se tá só o olho seco, irritado, se a lente, por acaso, a curvatura dela diminuiu, aumentou, se ela já não está mais do tamanho certo para o olho do paciente, isso pode acontecer também, né? Então, assim, para evitar infecções piores, ceratites, úlceras de córnea e até que podem evoluir até para cegueira, respeitar esses sintomas iniciais que podem parecer bobos no começo, mas não são, e procurar o especialista para fazer o tratamento correto. Gente, uma pergunta que não quer escalar. Quem usa lente de contato pode dormir com a lente? Pelo amor de Deus, não, gente. Não pode dormir com lente de contato, porque quando a gente está dormindo de olho fechado, acontece um estresse oxidativo ali na córnea, tanto que tem pacientes que acordam com um pouquinho de edema de córnea. Isso é normal, ele vai melhorando ao longo do dia. E se você dorme com a lente de contato, isso piora. Além disso, não tem aquela lubrificação, né, que eu já comentei antes. O filme lacrimal, ele não consegue ficar passando por debaixo da lente. Então, pode acordar com a lente, com aquela sensação da lente estar colada ali no olho. Eu mesma já atendi pacientes que chegaram falando: doutora, eu não consegui tirar a lente do olho. Tira pra mim, né? E então, assim, não pode dormir de lente de contato de jeito nenhum. Poxa, gente, o podcast está encerrando. E eu quero que a doutora Giovana deixe uma mensagem para todas as pessoas que sonham em tirar o óculos e usar uma lente de contato e que não querem passar por procedimentos mais invasivos, não querem cirurgia, mas querem se livrar do óculos. Então, não tenha medo, a lente de contato não vai te morder, não é um bicho de 7 cabeças, mas é aquilo, né? É o barato que sai caro. Às vezes você vai fazer as coisas por conta própria, vai atrás sem perguntar para um especialista, e a gente está aqui para tirar as suas dúvidas, para examinar, orientar, acompanhar. E é isso, lente de contato atende, botar aí, mais de 90% da população, né? Até para as pessoas que têm menos cuidado, que não têm paciência, existe as de uso diário, descartáveis. Então, assim, tá querendo tirar o óculos, trocar o óculos, procura a gente que a gente dá um jeito. Obrigada, doutora Giovana. Foi um prazer imenso recebê-la aqui. Se você que está aí nos acompanhando tiver mais alguma dúvida, quiser saber sobre alguma coisa mais desse tema, lente de contato, vem aqui, entra aí no Instagram, acompanha nossas redes sociais. Nós estamos no canal do YouTube, estamos no Instagram, no Facebook, estamos em todo canto e todo lugar. Quando você vai lá no YouTube, coloca Além da Visão, já aparece lá, by Edila Cordeiro. E siga aí, curta, compartilhe. Eu acho que muitas pessoas merecem saber informações tão responsáveis e fidedignas feitas por profissionais. Cuidar da visão também é cuidar da forma como vemos o mundo. E é isso que nos move a cada conversa. Até o próximo episódio.